Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus proteja e ampare a todos nós, nos trazendo paz, saúde e fraternidade, para que juntos tenhamos uma trajetória de amor neste nosso querido mundo. Nessa nossa conversa de hoje, né? Nós estamos agora nesse bate-papo com vocês, que não é um estudo, é uma conversa, né? Como nós sempre chamamos, né? E ela vai estar no Livro dos Espíritos, vai da questão 17 a 36, né? E nós não devemos nos afastar, né, desse questionamento, pois Kardec sempre as perguntas que ele faz e a resposta dos espíritos, né, nos elucidam, né, as nossas dúvidas, né? Então nós vamos acompanhar questão a questão essa nossa conversa, né? E ela começa, né, o primeiro tema é o conhecimento do princípio das coisas. E Kardec começa perguntando: é possível o homem conhecer o princípio das coisas? Aí os espíritos respondem: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Ora, né, todos nós sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso aprendemos no primeiro item lá do Livro dos Espíritos, né? E como nós dizemos comumente, Deus é Pai, Criador de todos e de todos. Isso nós não temos dúvida. Agora, quanto a nós, vamos falar da gente aqui. Somos espíritos imortais, o que já é uma dádiva do Pai, né? Mas ainda espíritos imperfeitos a caminho da perfeição relativa. Nossa caminhada ainda será longa, penosa, até nos desvencilharmos dos muitos vícios e paixões que possuímos e irmos gradativamente acumulando em nossos corações as virtudes que o Mestre Jesus nos ensinou, a começar, né, pelo mandamento maior, que é o principal de todos. Nós temos que aprender a amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, isso é fundamental para que a gente se torne, como diz o Evangelho, né, o verdadeiro cristão, né? Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Né? Na questão seguinte, Kardec pergunta: o homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Aí os espíritos respondem: o véu se levanta para ele, à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe necessárias faculdades que ele ainda não possui. Quer dizer, né? Isso aqui já os espíritos respondem taxativamente que muitas coisas para nós não entendemos ainda. Somos, às vezes, curiosos, né? Mas não entendemos, né? Então, nós temos, né, nessa pergunta e resposta, dois momentos distintos e agregados. Estamos, como sabemos, caminhando e trabalhando a cada encarnação para a nossa melhoria, esse nosso estado espiritual e moral, mas também aprendendo, né, devagarinho, né, a desapegar das coisas materiais. Porém, nessa encarnação ainda, né, nos falta o lastro necessário para compreendermos os muitos mistérios das coisas, provando, mais uma vez, a sabedoria suprema de Deus, que vai nos oferecendo em cada momento das nossas vidas, em doses homeopáticas, tudo que é necessário para o nosso crescimento. Se não formos pretensiosos nem orgulhosos, constataremos que, mesmo com os conhecimentos que já possuímos, ainda não sabemos usar em toda a sua plenitude. Então, tudo está no seu devido lugar, né? Então, a nossa trajetória é regulada pelos bons espíritos, amigos benfeitores, né? Que vai nos paulatinamente, através dos conhecimentos, da cultura que a gente vai recebendo, né? Dos estudos, principalmente da casa na doutrina espírita, que nós lemos muito, estudamos muito, né? Não compreendemos, às vezes, nem o que estudamos, nem o que lemos, né? Porque aquilo ainda está muito além, né, do nosso conhecimento, mas grande parte daquele conteúdo assim, isso já nos modifica bastante, né? Basta nós nos analisarmos que nós vamos ver que hoje, né, somos bem melhores, né, de quando nós entramos na doutrina espírita. Não que as outras religiões, né, também não mereçam esse crédito, merece. Mas a doutrina espírita que eu conheço, que eu estou lá há 25 anos, né, eu nunca tive assim tanto contato com os livros, né, como eu tenho na doutrina espírita. Inclusive até para poder conversar com vocês aqui agora, né? Então nós vamos estudando, vamos conhecendo, pesquisa daqui, pesquisa dali. Isso é muito importante, né? Então, para nós, a cada momento desse aqui, nós com sabedoria, né, vamos dizer, até com a inteligência mesmo, né, nós usarmos todo esse aprendizado, né, em favor do bem, que é a principal razão de nós estarmos aqui na nossa doutrina, né? É fazer o bem sem olhar a quem, né? Fazer o nosso coração libertar, né, todas
aquelas mágoas, aquelas coisas ruins que nós temos, né? E enchermos ele com as virtudes que Jesus nos ensinou quando esteve aqui conosco, dando o exemplo ao vivo e a cores, como a gente chama, né? Então é símbolo para nós, assim, que a gente siga todos esses exemplos que Jesus nos ensinou, né? Na questão seguinte, Kardec pergunta assim: o homem não pode, através das investigações da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? A pergunta, né, sensacional. E a resposta é assim: a ciência foi lhe dada para o seu adiantamento, né, em todas as coisas. Porém, ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então, nós temos um limite, né? Nós vamos desvendar inteligência, pesquisa, né, até um certo ponto. Depois dali, né, nós temos que entender que aí passa a ser uma tipo de curiosidade, né? O que somos nós? Somos Homo sapiens, criado com inteligência para nos diferenciarmos dos animais irracionais. Portanto, querer saber não é uma curiosidade, devemos sim, no presente, procurar saber as nossas relações com o futuro, com o passado. Isso é racional e legítimo. Saber quem fomos, quem somos, o que seremos, aguça o nosso pensamento. Embora para nós, espírito, muitas dessas questões, os amigos espirituais vêm nos trazendo através de múltiplos estudos que fazemos, da mediunidade, da psicofonia. Muitas vezes, até eles mesmos, os próprios espíritos, né, nos revelam alguns questionamentos que nós fazemos com ele, né, a impossibilidade de nos responder, né, porque Deus impõe limites para todos, né, limite para todos. Então, nós temos a nossa condição encarnada, os espíritos desencarnados têm uma condição melhor, mas nem eles mesmos desvendam tudo, né, porque isso aí seria necessário assim, um espírito superior, né, o que nós não ainda entramos em contato com ele. É muito, né, para nós aqui, nós somos espíritos medianos, então nós recebemos as explicações já bastante adequadas para o nosso conhecimento. Então nós temos que continuar com esse aprendizado e nos melhorando para cada vez mais, né, nós nos tornarmos conscientes de tudo aquilo que os espíritos nos trazem, né? Na questão 20, né, assim, fora das investigações científicas, dado ao homem receber comunicações de ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho dos sentidos, sim, né? Se Deus julgar útil, pode revelar o que a ciência não pode explicar. Então, se Deus, tudo nós estamos na dependência do sentido. Por quê? Porque Deus nos conhece, né? Deus nos conhece bem, né? Se você ultrapassar aquilo, você se enche de pompa, né? Aquilo parece até que as galinhas na hora da briga, assim, que enche o peito, fica bonito, né? Nós achamos os donos da verdade, não é verdade, isso não é uma condição normal, né? O que nós sabemos, devemos colocar dentro da gente, através do estudo. Quem faz isso, quem estuda, tem um conhecimento melhor, né? Quem está mais ligado aos espíritos recebe, através da mediunidade, coisas boas, né? Mas isso que a gente recebe, isso que a gente aprende, é para ser dividido com todos. A prática dessa não é uma prática para ficar isolada dentro da gente. Não, ela tem que ser dividida com todos os nossos companheiros, porque assim nós vamos crescer juntos, né? A doutrina espírita, né, ela é um canal possante, né, de comunicação com o mundo espiritual. Mas, como sabemos, estamos num planeta de expiações e provas. E para aprendermos, como dizem os mais jovens, estarmos juntos e misturados, nos dando as mãos nessa jornada, e tanto a ciência quanto a mediunidade séria vão trazendo as explicações possíveis para a nossa assimilação, o que garante, né, a credibilidade das informações. Assim vamos, pela ciência, pela mensagem do plano espiritual, nos atualizando no caminho e no conhecimento da verdade, né? Então, é isso que funciona realmente, né? É cada passo de uma vez, né? Um passo de cada dia, né? Então, nós podemos avançar, né? E quando a gente avança o sinal, como diz o outro, assim, nós somos multados, né? Então, nós falamos coisas indevidas que nós não sabemos, mas aí que nós achamos que somos os donos da verdade, queremos saber mais do que os espíritos. Não é verdade, né? Vamos ficar com o que os espíritos nos trazem, aprender, estudar, né? Penetrar naquele raciocínio que eles colocaram para nós, né? Para que nós possamos crescer nesse nosso mundo que já é difícil por si só. E se nós quisermos inventar, fica mais difícil ainda, né? O nosso segundo tema que vem nessa nossa conversa, né, é sobre o espírito e matéria, né?
Então, na questão 21, pergunta assim: a matéria existe toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele num certo tempo? A pergunta do Kardec é, como sempre, né? Questionamento objetiva, né? E os espíritos respondem também objetivamente. Só Deus sabe. Você está entendendo, né? Só Deus sabe. Todavia, uma coisa que a vossa razão deve indicar é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, né? Por mais distante que possais imaginar o início de sua ação, podeis concebê-la, não podeis conceber um segundo de ociosidade. Então, Deus é assim, Deus não para de trabalhar, ele trabalha o tempo todo, porque nós precisamos dessa ajuda, né? Então, é esse trabalho que nos faz crescer, nos faz crescer, né? Essa é uma pergunta e uma resposta, né, que ela fala por si mesma, né? Só Deus o sabe. Então, a vontade de Deus está acima de todas as nossas imaginações. Deus cria, ampara, protege, sustenta. Deus é provedor maior de todo o universo. Fica até difícil para nós, né, e muito difícil, entendermos a grandeza do Pai. Tentar pormenorizar as suas atividades é provar a nossa ignorância acerca dos seus múltiplos trabalhos e sua sabedoria suprema. O melhor que nos cabe no momento é seguir e praticar, isso sim, né, os ensinamentos nos trazidos por Jesus através do seu Evangelho, através das lições que ele nos deixou, né, o que já para nós será um grande passo para o nosso aprimoramento. Né? É isso aí que nós sabemos. Tem lá o Evangelho bonitinho, né, como eu chamo assim, né? É um livro de cabeceira lá, perguntas e respostas estão ali. Então, seguindo aquilo ali da maneira cada vez melhor, cada vez mais o entendimento, né? Para nós que estamos na doutrina espírita, não é na primeira vez que a gente lê o Evangelho que vai compreender tudo, né? Nós não somos essa inteligência assim que compreende tudo. Tem alguns que podem até acontecer, mas a maioria, né, de todos nós é um entendimento, é um raciocínio, é um estudo, são várias leituras. Então, quantas vezes nesses meus 25 anos de doutrina espírita, né, eu já li o Evangelho. E cada vez que você lê, né, ali parece cada vírgula daquela ali, caramba, eu não tinha percebido isso aqui na leitura passada, percebi agora. Mas no mojo só, a leitura do Evangelho, o estudo do Evangelho, através da doutrina espírita, é só amor, né? Tudo caminha para o nosso amor para com o próximo. Isso é que é importante, assim, tudo é no caminho do bem, o caminho retilíneo do bem para nós entrarmos naquilo que eu chamo, né, a estrada da salvação, na estrada da salvação, né? Então, na questão 22, o Kardec pergunta assim: geralmente define-se como matéria o que tem extensão, o que pode pressionar nosso sentido, o que é impenetrável, Essas defecções são exatas? Aí vem a resposta dos espíritos. Do vosso ponto de vista, isso é exato, porque não falais senão do que conheceste, mas a matéria existe em estado que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause nos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria. Mas para vós não seria. Então, nós temos muito ainda que aprender nessa nossa caminhada, né? Desses nossos estudos. Então, dimensionar a matéria é sobremodo difícil para a nossa linguagem, que é uma linguagem, como os espíritos cansam de falar para nós, assim, ainda é mediana. Ela escapa às mais puras deduções do nosso pensamento, que o nosso pensamento possa atingir. Isso é verdade. E os espíritos falam para a gente isso aí claramente, né? Quando eles chamam a razão da gente, para-se para pensar, poxa, não, mas se você pensar, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Nós não temos muitas vezes, por mais inteligente, por mais aguçado que seja o nosso entendimento, né, as coisas ainda vão além, né, as coisas do mundo espiritual vão além desse nosso conhecimento. Por isso nós estamos aqui caminhando paulatinamente, né? A matéria bruta que podemos palpar, sentir, cuja forma podemos ver, né, é mais baixa vibração que o agregado de energia pode tomar. Então, isso é o que nós conhecemos aqui, né? Isso é o que nós sabemos que é a matéria bruta, nós podemos... Então, nós sentimos, palpamos, né, o que nós conhecemos. Aí nós imaginamos tudo aquilo ali, como deve ser, como será, entendeu? Agora, a vibração que tem naquilo ali, né, nessa matéria, né, ainda o fundo, né, a captação dessa vibração maior ainda está fora dos nossos sentidos, Na outra questão, na 23, ele pergunta, né, o que é espírito,
qual a natureza dos espíritos? Ora, o espírito é o princípio inteligente do universo. Nós aprendemos lá, né? Então, a resposta do Kardec, né? A resposta que os espíritos deram a Kardec, né? Já deixam de ver a dificuldade que é definir o espírito, né? Entre os aprendizes, nós, da doutrina espírita, muito se aventura em suas definições, aquilo que eu falo, né? Então, a gente não sabe, mas a gente imagina, palpita, né? Vai lá e fala aquilo ali, né? Mas sabemos que são pseudo-respostas. Estamos ainda engatinhando para conhecer toda essa verdade do mundo espiritual. O que sabemos de concreto é que a inteligência é um atributo essencial do espírito e que espírito e matéria caminham de mãos dadas, pouco a pouco, para o nosso entendimento. Porém, Deus está acima de tudo, regendo a harmonia do mundo material e espiritual. Então, é isso que nós temos que ser consciente, né? Ser consciente da resposta que os espíritos dão para a gente e não tentar inventar e nos achar melhor, né, do que a resposta dos espíritos, né? Muito pelo contrário, né? Na questão, dando um saltinho assim como o nosso tempo exige, né? Na questão 28, né? Assim, visto que o espírito, ele próprio é alguma coisa, não seria mais exato, menos sujeito à confusão, designar estes dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente, né? Aí vem a resposta que diz tudo aqui, né? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós, cabe a nós, né? Formular a vossa linguagem de maneira como vos entenderdes. Vossas discussões provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem, olha aí, mais uma vez a gente fala com a gente, a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não impressionam o vosso sentido. Então, nós temos muito que caminhar, né? Essa é a resposta dos espíritos, né? Então, falando sobre ela, nós temos muito que caminhar, temos que estudar muito, ter muito conhecimento, né? Então, quando a gente vê, às vezes, a pessoa chegar lá na frente, né? Não estou criticando, não, né? O palestrante, nem nada, não. Mas aí o cabra começa a botar a pessoa, não é bem assim que as coisas funcionam, não é bem assim que as coisas funcionam. É verdade que muitos têm muito mais conhecimento, muito mais estudo que eu, né? Esse é um fato, né? Mas a gente tem que observar o que os espíritos falam e o que o palestrante está falando também. Porque, de repente, a pessoa naquela empolgação, né, se anima e fala além daquilo que está no conteúdo. Isso acontece não só no estudo, mas em todo lugar, né? Se você for até numa discussão, um negócio desse de futebol, de medicina, né, aquela coisa toda, né, de mecânico de carro, a gente não diz assim, médico, mecânico, né, medicina e futebol, nós somos técnicos, nós somos os melhores de médicos, nós somos os melhores de mecânicos, nós entendemos de tudo, chegamos lá, falamos uma coisa, que nem manja nada daquilo ali, mas isso é da nossa índole, né? Isso é da nossa índole, né? Então, nós falamos além do nosso conhecimento, né? E se tratando do mundo espiritual, então, aí a diferença, então, aumenta milhões de vezes, né? Como diz o outro, porque a medicina você estuda, não conhece, não você estuda. A mecânica você vai lá e estuda, conserta seu carro bonitinho. Mas no mundo espiritual é muito estudo, né? Muita compreensão, muito tato, muita sensibilidade, né? Para captar todos os ensinamentos que os espíritos nos trazem. Prosseguindo assim, já muda também de questionamento, né? Então, nós passamos agora para propriedades da matéria, né? Aí, na questão 29, pergunta assim, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Aí os espíritos respondem, da matéria tal como entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada, né? Então, os espíritos esclarecem bem. Quando a pergunta, né? Quando se pergunta sobre a propriedade da matéria, voltamos no tempo e no espaço, na questão só Deus sabe, né? E é verdade. A resposta ainda é um segredo para a inteligência humana que caminha para desvendar. Então, é um passo de cada vez, como eu falei. Vamos estudar, quando as coisas vão captando, vão chegando para a gente, né? Então, a grande verdade é que já possui muitas virtudes e não sabemos utilizá-la convenientemente. Como, por exemplo, né, eu sempre dou um exemplo assim,
O amor, a paciência, a benevolência, a caridade, são atributos que muitas vezes usamos de forma inadequada em relação ao nosso próximo. Somos espíritos dotados de inteligência, queremos sempre saber mais, o que é justo, mas não aprendemos a usar o muito conhecimento que já possuímos para o nosso crescimento moral. Então a gente tem conhecimento, aí a gente até estranha, né? Poxa, fulano, e faz uma bobagem, né? Então o melhor disso aí é como diz Santo Agostinho, à noite, né? Quando ao deitar, você vai examinar sua consciência, o que fez, o que falou, né? Se deixou, se auxiliou algum companheiro. Então a nossa consciência é que fala mais alta, porque essa não tem vergonha, né? De nos no silêncio da noite, no silêncio do nosso interior, nós vemos aqui que nós erramos, o que nós fizemos, deixamos de fazer, e também as coisas boas, o que nós fizemos, o que nós ajudamos, né? Então a nossa consciência, ela fala a verdade, ela não tem vergonha. Para ela não tem que estar agradando ninguém. Ela para nós, ela é o nosso ponto final, né? Então nós não, depois das coisas feitas, né, à noite, a gente diz assim, poxa, como é que pode, Gilberto, você ter feito isso ainda, não sei o quê. Mas é verdade, fizemos, está feito, não é? Vamos embora para amanhã não fazer mais, certo? Na questão 30, a matéria é formada por um único ou vários elementos? Tem a resposta do nosso querido amigo, dos nossos espíritos. O único elemento primitivo. Os corpos que considerais como simples não são verdadeiros elementos, porém, transformações da matéria primitiva, né? Então, nós temos que estar sempre atento à resposta dos nossos amigos, né? Depois já vem um outro item, né? Que é o espaço universal, na questão 35. O espaço universal, ele é infinito ou limitado? É a pergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem, né? Infinito. Imagina o limitado, o que haveria além? Se nós imaginássemos limitado, né? Eu perguntar, o que haveria além? Isso confunde a tua razão, bem eu sei. Todavia, a tua razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito de todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo, né? Então, em todos os lugares da criação de Deus, existem mistérios. Mistério longe ainda de nós desvendarmos, né? Nós imaginamos, né? Mas não desvendamos ainda assim. O segredo é a chama da esperança e nos dá um motivo para trabalhar, esperando melhor e as mudanças para a nossa felicidade. Então, esses mistérios, essas coisas que nós não conhecemos, é isso que aguça a nossa inteligência. Porque se nós já nascêssemos sabendo tudo, aí seria o terrível, né? Então, depende de estudo, depende do nosso trabalho, da nossa consciência, da nossa educação, né? Depende daquelas pessoas com que você trabalha, as pessoas afins. Porque se você está na casa espírita, vamos ser na casa espírita, né? Ou qualquer segmento religioso, né? A tendência lá, o que a gente aprende lá? É o caminho do bem, né? É o Jesus, é a ponta de tudo, né? Jesus está no comando de tudo. Então, nós aprendemos lá o caminho do bem. Mas nós conhecemos também, né? Isso é verdade, né? Dependendo daquele que nós nos cercamos, né? Um caminho não tão bom assim, né? O caminho das drogas, do vício, né? Então, esse é um caminho não é o correto, mas existe. É um caminho ali que você pode tomar. É como eu digo assim, você vai daqui, né? Eu até brinco aquela coisa, vamos traçar eu vou um caminho daqui para São Paulo. Aí você tem aquela estrada reta, 400 quilômetros daqui para São Paulo. Assim. Mas quantas estradas vicinais tem para um lado e para o outro, aquela coisa toda? Se você toma um atalho daquele assim, que é um atalho que não é bom, né? Você vai pegar uma estrada de pedra, uma estrada com cheio de buraco, né? Aí tem uma cerca ali farpada que você vai se arranhar toda hora. Então, o caminho reto é um caminho difícil de se pegar. Né? A gente sai da estrada reta, né? Para essas estradas vicinais que não maltratam. Né? Para quem sente na consciência, é a nossa consciência que fala mais alta, ela nos traz para a realidade. E caramba, aqui não é bom não, aqui nós temos que
sair dessa estrada e voltar para o caminho principal. Porque não se enveredar por ela, cada vez você vai se enredar mais no caminho errado, né? Então, nós temos que estar bem conscientes disso, né? Então, na nossa pergunta lá, né, dos lugares se o espaço é finito, ilimitado, não sei o quê, quando perguntamos se o espaço é infinito ou se é limitado, é porque gostaríamos de entrar ou conhecer os mistérios e segredos de Deus. E como os Espíritos ditam a Kardec, o segredo é a chama da esperança e nos dá motivo para trabalhar, esperando melhor mudança para a nossa felicidade. Mas certamente dizer que o espaço é infinito diminui e cessa as nossas expectativas, pois está nos desígnios divinos. Caso contrário, se o espaço tivesse limite, estaríamos especulando o que vem depois desse espaço limitado. E, com certeza, viria uma avalanche de suposições e todos querendo saber mais do que o Criador, né? Porque nós somos curiosos, nós somos assim mesmo, a gente fala do que não sabe, né? E a gente fala com convicção como se fosse a verdade. Não é assim, né? Isso somos nós, né, gente? Aqui nós estamos conversando, aqui esse bate-papo é para nos trazer uma realidade de quem somos nós realmente. Nós somos assim mesmo. Na questão 36, pergunta lá: o vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e os teus instrumentos. Então, como sempre, né, a pergunta inteligente de Kardec, né, que ele vai ao fundo para os espíritos deviam, né, com ele, deviam cortar um dobrado, que ele pergunta incisiva, né, mas o espírito, é mais elevado que todos nós, né? Então, principalmente os que ditaram esse questionamento de Kardec, né? Então, sempre dá uma resposta legal para o nosso entendimento, né? A pergunta de interesse de Kardec é a resposta dos amigos espirituais mais contundente ainda, né? Então, meus queridos amigos, né? Eu queria aqui encerrar esse nosso bate-papo, esse nosso estudo, né? Certo ter levado para todos nós, né, que nos escutam e que nos veem, né, uma colaboração. Mas para junto nós continuarmos esse nosso estudo para conhecermos um pouco mais esse trabalho maravilhoso do mundo espiritual. Tão fascinante quanto ainda mais misterioso. Né? E a nossa querida doutrina espírita, né, nos proporciona desvendá-lo pouco a pouco, através de múltiplos estudos conduzidos pelos bons amigos benfeitores, né? Então, que todos nós fiquemos na santa paz do Senhor, com muita paz, saúde e amor no coração. Que assim seja, graças a Deus.